Olá pessoal, espero encontrá-los todos bem. Hoje nós falaremos sobre a filosofia de Aristóteles. Esse pensador ele tem uma grande marca no pensamento ocidental. Ele é um autor que viveu lá no século 4 a.C., 3 ou 4 a.C., foi, por um determinado tempo, discípulo de Aristóteles, também participou da educação de Alexandre o Grande e fundou uma grande escola dentro do universo dos gregos. Como nós falamos aqui, tendo em conta toda a sua contribuição histórica para o pensamento. E no caso, a escola que Aristóteles fundou foi chamada de Liceu. Tanto é que o Aristóteles inicialmente todo mundo achava ou pretendia, achava que ele no caso quem seguiria com a escola de Platão, acabou fundando uma outra. E ele traz justamente todo o debate bastante vasto em termos de conhecimento humano. Tanto é que você vai encontrar discussões que são ligadas à teoria do conhecimento, como é possível conhecer. Vamos ter debates que os primeiros filósofos trouxeram sobre o conhecimento da natureza, do universo. Mas também teremos questões que estarão ligadas justamente com a questão do campo da ação humana, com a ética, com a política, ou seja, com as ações. Agora, além disso, Aristóteles também contribuiu com a discussão sobre a construção de textos, para que público se destine no texto. Por exemplo, quando um texto é destinado para uma grande quantidade de pessoas com a função de convencer, ou se tem um estilo mais, como diríamos hoje, acadêmico. Mas no caso, todo o texto ele precisa ter o quê? Introdução, desenvolvimento, conclusão. São elementos que estão presentes na obra de Aristóteles. Então, ou seja, tudo isso demonstra a grande importância desse autor. E no caso, quando falamos de Aristóteles, nós dizemos que ele, por somar todo esse conjunto de conhecimentos, trazer todas essas discussões dentro da sua escola, ele é um autor sistemático, porque envolve um conjunto de saberes. Não se restringe apenas a um campo e forma um grande sistema que está interligado. Então, dessa forma, você vai perceber que a teoria do conhecimento de Aristóteles também estará ligada com a sua teoria do campo da ética, da política, e também terá sua ligação com o campo que ele fundou, que é a lógica, que possibilita o pensar bem, pensar de maneira correta, possibilita investigar sobre a validade ou não justamente dos argumentos. Um argumento, no caso, ele é válido ou não. Tá? Nesse sentido, vai ser uma discussão que nós faremos em outras oportunidades com maior destaque. Hoje, nós vamos trazer a discussão sobre quais são as possibilidades do conhecimento na perspectiva de Aristóteles. Aristóteles, ao contrário de Platão, ele não vai dizer que o conhecimento está no mundo das ideias. Para esse pensador, o conhecimento está à nossa volta, no mundo sensorial, nas coisas que sentimos. Nós percebemos o mundo através dos sentidos. E a partir disso, dos sentidos, a nossa razão é capaz de formar ou chegar às essências. Ou seja, do conjunto de experiências que temos, nós podemos chegar através de um processo que ele vai chamar de abstração. Ou seja, vai ser possível chegar ao conhecimento das essências ou, como ele diz, substâncias. Poderíamos também dizer conceitos. Que são conceitos o quê? São universais, válidos para todos. Só que, ao contrário de Platão, esses conceitos não estão já na razão. Eles partem da experiência. Dessa forma, podemos dizer que para Aristóteles, o conhecimento ele ocorre por um processo de abstração da natureza, dos objetos, dos seres, que nos leva a formar as essências ou conceitos, que nos leva, inclusive, a ter condições de ter o pensamento. Então, esse aqui é um ponto muito importante a ser considerado. Então, lembre-se bem, conhecimento se dá por um processo de abstração. Agora, vem a pergunta, o que é abstração? Quando nós pegamos a palavrinha abstração lá do latim, vamos perceber que ela se refere ao quê? Tirar algo de algum lugar,
ou tirar algo de um objeto, das coisas, separar. Você tem esse sentido. Nós, seres humanos, somos seres abstratos, que somos capazes de fazer o que? Abstrações. A nossa linguagem é abstrata. Como assim? Nós utilizamos uma palavra para nos referir a um objeto. Ou seja, nossa capacidade racional retirou as características daquele objeto para formar um conceito. E isso ocorre por um processo de abstração. E para Aristóteles, a nossa razão é uma capacidade que organiza, que possibilita essa abstração. Inclusive é interessante a palavra teoria. Teoria nada mais é do que observar através dos olhos do espírito ou da razão, e fazer, no caso, um conjunto chegar às ideias, chegar aos conceitos. Ou seja, uma forma abstrata de se construir conceitos. Então, seja, para esse autor, seria isso. Então, quando nós falamos que muitas vezes nós temos, eu prefiro uma coisa prática. Detalhe, toda a prática humana, ela se dá por uma mediação de abstração. Se dá para um mundo até hoje, na linguagem atual, poderíamos dizer virtual. Nós construímos uma linguagem propriamente humana, um mundo propriamente humano. E nos entendemos dentro desse universo. Nos utilizamos disso. Então, dessa forma, o nosso Aristóteles, ele vai chegar, ao discutir sobre isso, sobre como se constrói esse conhecimento, ele vai dizer que todo conhecimento, ele deve buscar o quê? A substância das coisas. Ou a essência. Como vimos, chegamos a elas através do processo de abstração. Substância para ele tem um significado um tanto distinto se compararmos com a atualidade, quando vamos falar de outras disciplinas. Substância para ele é o mesmo que a essência do ser, aquilo como as coisas são. Então, ou seja, substância tem esse significado. E, no caso, ele difere substância de acidente. Acidente, ela pode estar ligada ao ser, mas não o define. Ou seja, é inesperado, algo que está ligado a ele, mas não define esse indivíduo. Como Aristóteles vai dizer, o ente se diz de muitas formas. As maneiras a que nós referimos a esses seres se dão como? Olha, pode ser em si, ou seja, quem somos. Agora, o modo de ser em outro. Trazendo uma explicação mais fácil, quando eu pergunto quem sou, a resposta disso me dá a essência, a substância. Só que a minha definição, ela não se dá, porque o professor Carlos tem o cabelo tal cor, tem a altura X, tudo isso se dá em vários seres. Tem vários seres que terão cabelo dessa forma, terão altura X. Então, ou seja, é o ser em outro, que participa de vários. Agora, existe algo que é uma essência, um conceito próprio da minha pessoa. Então, nesse caso, eu tenho a substância. Então, quando nós buscamos o ser em si, nós temos isso. E, no caso, aqui nós temos alguns exemplos. Poderíamos falar, por exemplo, 1,50 m, quantidade. Essa é uma forma, é um acidente, uma categoria. É calvo, é uma qualidade, é uma categoria, é um acidente. É a esposa de João, é uma relação, mas não define a pessoa por isso. Ou seja, apenas se refere o quê? Quando ele diz, é um acidente, trata-se de uma categoria. Esta noite, ou seja, se refere a uma questão de tempo. E quando falamos de tempo, também temos uma questão que não define aquele ser. Temos apenas uma relação acidental. Então não está nessa forma. Outra questão importante, quando nós falamos da essência humana, dos seres humanos, o Aristóteles vai trazer um debate sobre a questão de sermos políticos ou não. Para Aristóteles, todos nós, como seres humanos, o ser humano é um ser essencialmente sociável, naturalmente sociável. Ele precisa da sociedade. Porque através da sociedade nós desenvolvemos a linguagem através da linguagem que desenvolvemos a razão. Então o ser humano ele tem uma capacidade potencial que é a racionalidade, mas ela precisa ser instigada. Para isso, o uso da linguagem é indispensável, o que você obtém apenas socialmente. Começando lá com a família, os primeiros contatos com os pais, aprendemos muitas coisas com eles. É o que nos torna possível a nossa vida.
E o ser humano se realiza efetivamente dentro do universo da polis, através da política. Ou seja, seria o exercício fundamental da vida humana. Mas trazendo justamente essa discussão, quando nós falamos dessa substância, ser humano, um exemplo que citei aqui do ser humano como um ser sociável, é um elemento que se refere ao ser humano, da essência humana, ou seja, a substância. Para Aristóteles, o conceito de substância deve ser visto como um composto concreto, que constitui por dois fatores. Queremos chegar à substância, saber a definição de algo, precisamos fazer a pergunta: o que é e do que é feito? Quando falamos do que é, nós temos o quê? Nós temos a matéria. O tomado móvel é feito de alguma coisa. O que é? É um guarda-roupa, ou seja, a forma, porque tem forma de guarda-roupa. Então, essa questão de uma maneira de explicar esse conceito, matéria e forma. Então, a substância ela é constituída por matéria e forma. Quer saber a matéria? Faz a pergunta do que é feito. Quer saber o que é forma? O que é? Então, ou seja, quando você fizer essa pergunta, você terá a resposta do ser. Mas ainda existia um problema, que é um problema que vem lá da filosofia de Heráclito e Parmênides, que nós vemos que Heráclito valorizava o movimento, Parmênides já queria definição. Para dar conta dessa discussão, o Aristóteles dois conceitos bastante importantes para explicar a dinâmica, o movimento, porque quando você busca uma definição, você tem um problema que as coisas mudam. Por exemplo, o professor Carlos... daqui a pouco tem algumas coisas que 10 anos atrás ele se definiria daquela forma, mas o professor Carlos vai mudando também. Então e tudo isso vai acontecendo contigo, com todos. Então nesse caso, como explicar o dinamismo da natureza? Para Aristóteles fazer isso, ele utilizou-se duas expressões, dois conceitos, ato e potência. O ato se refere justamente à forma, de maneira dinâmica, considerada, o que ela é, como está. É uma mesa, é um atleta, ou seja, naquele momento, como está, é ato. Potência, vamos dizer que podemos definir da seguinte forma: trata-se das possibilidades. Nesse caso, vamos citar um exemplo bem tosco, mas que serve para nós: um ovo. É um ovo em ato, ou seja, quanto tal, é o ato. Potencialidades. Ele pode se tornar um omelete ou pode se tornar, no caso, um pintinho. Então, ou seja, são as possibilidades. Então, se refere à potência. Então, a maneira de explicar o movimento. Além disso, Aristóteles também trouxe a chamada teoria das 4 causas. A primeira causa, que está ligada à natureza, ele chamava de causa formal. É aquilo que define como que as coisas são. Como o ser é. A forma, a causa de algo. Como define o ser humano, ou seja, isso estaria na natureza humana. Ou seja, é a forma informa a função. Vamos pegar um exemplo. Alguém que vai fazer um tomado móvel, ele parte de um conceito. Então, ou seja, aquele conceito informa essa pessoa como que deve ser a aparência, como que deve ter, quais características que deverão fazer parte daquela obra. Então, nesse sentido, a causa formal informa algo, informa a função, a matéria ou ao ser. Então, aqui no caso nós temos essa questão, por exemplo, do caso do menino, é um exemplo. Ele tem potencialmente sua natureza, enquanto forma, isso transformar o quê? Um humano. Enquanto ser humano, melhor dizendo, corrigindo aqui. No exemplo do menino, nós podemos trazer que ele tem potencialmente, enquanto substância, enquanto ser humano, a possibilidade de se tornar um adulto. Uma espécie plano, estrutura, produto dessa natureza. Temos também a questão da causa final, que não está atrelada ao particular, mas que está prevista na natureza, a perfeição que algo tende. E aí vem a pergunta: qual a finalidade da natureza humana para um ser que foi dotado de consciência? Ou seja, a pergunta no caso, a visão de Aristóteles é teleológica, ou seja, é uma teoria dos fins que levam à finalidade. Se temos razão, qual a finalidade de termos a razão? Qual é a finalidade? É uma pergunta importante a ser feita. Então, nesse caso, trata-se da causa final, e isso estaria em natureza de todos os seres e todas as coisas.
estaria nisso. Outra causa, que ele chama de causa eficiente, posteriormente, alguns filósofos chamaram de causa, princípio da causalidade. Mas aqui o que se trata é justamente do estímulo que faz com que alguma coisa comece em movimento, venha se transformar. Nesse caso, quando nós falamos, por exemplo, a causa de um lado móvel, quem fez? Ou seja, essa pessoa que fez é a causa eficiente. Então, a causa eficiente está ligado com o que leva alguma coisa a ser. E por fim, temos a causa material, que é a base necessária, passiva, mas que é indispensável para que as coisas existam. Ou seja, aquela pergunta que falamos anteriormente do que era feito. Então, ela se refere à causa material. Então, a matéria, ela faz parte do nosso mundo, das coisas à nossa volta, das formas, ou seja, nós não temos puras formas, nós temos a parte material. E Aristóteles, a partir dessa classificação, ele vai fazer no caso, uma tipologia, uma classificação da natureza. A partir das 4 causas, que nós falamos anteriormente, nós teremos justamente uma visão, no caso, de evolução, classificação dos seres, melhor dizendo. E qual que é o critério? Para ele, quanto maior for o predomínio da forma sobre a matéria, no caso, nós estará mais no topo. Nesse caso, nós teremos, em primeiro grau, os 4 elementos: ar, terra, fogo, água. Ou seja, esses têm o menor predomínio da forma sobre a matéria, ao predomínio da matéria. No segundo grau, viria justamente os minerais, os tecidos, e no entendimento desse autor, nós teríamos já, de fato, um maior predomínio da forma. Terceiro grau seriam os órgãos. Em quarto lugar, as plantas. E, no caso, as plantas teriam, ao ver dele, uma alma, que ele chama de alma vegetativa, que tem uma função de nutrição, crescimento, reprodução. Em quinto lugar, ele coloca os animais, que tem uma alma vegetativa, mais uma alma sensitiva, cujas funções seriam o quê? A capacidade de ter percepções, ter a capacidade de sentir dor e prazer, além da reprodução, como nós falamos anteriormente, própria da alma vegetativa. E em sexto lugar, estaria o ser humano, que teria a alma vegetativa, a alma sensitiva, mais a alma racional. Ou seja, o ser humano é capaz de conhecer as formas. O ser humano detém uma racionalidade, essa racionalidade possibilita o conhecimento das formas, possibilita pensar, inclusive, tudo isso, e pode contemplar, teorizar. É uma questão bastante interessante que trazemos nessa discussão. E agora, quando nós falamos do ser humano, que está no topo dessa classificação feita por Aristóteles, a pergunta que fizemos é: qual a finalidade do ser humano por ser dotado de razão? Aristóteles diz o seguinte: olha, a finalidade deve estar o quê? No campo da ação humana, porque o ser humano é um ser que age e visa um bem. Tem alguns bens, segundo ele, que são meios para outros. Por exemplo, trabalhar para ganhar dinheiro. Há outros bens que têm um fim em si mesmos. E aí a pergunta é: qual que é o bem que todo ser humano busca? O bem supremo de todas as coisas? Aí Aristóteles vai dizer: olha, todo ser humano busca a felicidade. Agora fica uma pergunta: onde alcançamos a felicidade? Para Aristóteles, a felicidade será alcançada quando tivermos uma vida ética, quando nós tivermos uma vida política, porque para ele o ser humano se realiza quando tiver uma forma política e não corrupta, e quando tivermos a ética. Os dois elementos são indispensáveis. E a partir dessas discussões, Aristóteles fez uma classificação das ciências. Ele classificou as ciências segundo ciências técnicas, que tem como efeito produzir objetos, que tem a função objetos para obter algum resultado. Por exemplo, o computador possibilita a comunicação. Então, é um objeto que tem tal finalidade. As ciências teóricas, teoréticas, como ele falava, que se refere a matemática, geometria, e assim por diante. E as ciências práticas, que eu mencionei anteriormente, a ética e a política, que tem ação como um fim em si mesma.
E aqui no caso, todas elas, ao ver dele, envolvem um tipo de virtude. Nós podemos falar de virtudes éticas, que estão ligadas à ética e à política, ou virtudes dianoéticas, que são virtudes ligadas à questão do intelecto, do intelectual, da arte, da ciência e assim por diante. E no caso das virtudes éticas, elas levarão a nós, os seres humanos, à felicidade. Agora, o ser humano, como falamos anteriormente, é um ser que age, mas age buscando a felicidade. Mas ao buscar pela felicidade, nós devemos considerar que somos seres racionais. Então a felicidade do ser humano não pode estar simplesmente alicerçada apenas na questão do prazer como animal. Deve ir muito além disso, porque do contrário nós estaríamos satisfazendo necessidades apenas animais. Então é insuficiente esse elemento. Então o ser humano que tem justamente essa habilidade, essa capacidade, ele encontrará sua felicidade no máximo de excelência, que é traduzido no grego por areté, ou virtude, o máximo de excelência, a melhor coisa que possamos fazer. Então, ser humano, qual a melhor forma para atingir a felicidade? Agindo da melhor maneira possível, ou seja, agindo com virtude. É um elemento muito presente na filosofia de Aristóteles. Agora a pergunta é, o que é a virtude? Para começar a responder a questão, Aristóteles vai dizer o seguinte: a virtude, ela corresponde justamente à perfeição no uso da razão, no desenvolvimento completo da alma racional. Agora, nós seres humanos não somos apenas racionalidade. Às vezes seguimos a razão, às vezes não. E quando, no caso, agimos pela razão, a razão se impõe à nossa faculdade de desejar. Nós somos seres que desejam. Só que, às vezes, o desejo vai à frente da razão. E nesse caso, não seremos tão virtuosos. E, no caso, não quer dizer que Aristóteles está dizendo, olha, os desejos não são importantes. Não, eles fazem parte da nossa natureza. A questão é quem comanda, a tua razão ou o teu desejo. Então, ou seja, a pergunta que você faz. Agora, para pensar a questão da virtude ética, que seria o máximo de excelência, primeiro, para Aristóteles, para pensar isso, temos que considerar as pessoas como no princípio de liberdade. O ser humano deve ser visto sob o ponto de vista da liberdade. Se é um escravo, não podemos atribuir responsabilidade. Somos responsabilizados na medida que temos a liberdade. Outra questão, para Aristóteles, para ser virtuoso, não basta uma vez ter agido corretamente, ter feito uma coisa certa uma única vez. Deve ser fruto do quê? Do hábito. E por último, para a razão, como se a razão de fato está à frente, ela deve sempre seguir o quê? O meio termo, na demasia, a justa medida. Nesse caso, podemos citar como exemplo, professor, o que seria esse meio termo? Vamos trazer alguns exemplos. Quando nós falamos do medo, do temor, o excesso, dizemos que a pessoa tem um vício, ela tem o quê? Covardia. Agora, a pessoa que não tem medo nenhum, ou seja, ausência de medo, também é complicado, porque nesse caso nós temos a tendência a ser o quê? Imprudentes. O meio termo corresponde à coragem. Então a coragem é uma virtude, mas ela é um medo medido. Uma outra questão importante, a pessoa que valoriza muitos prazeres, só quer saber de festa, só quer saber... Ela valoriza o quê? Momentos eufóricos. Só que é uma pessoa que não é possível confiar, ela é inconstante. Agora, a pessoa, por outro lado, que ignora totalmente, se demonstra inclusive insensível, ou seja, nesse caso também é um vício. Ele denota justamente o quê? A insensibilidade. O meio termo, saber a temperança, nem mais nem menos. Saber que existem momentos para fazer festa e tem momentos que justamente se refere ao nosso trabalho intelectual, a nossa busca, ou seja, considerar justamente o que leva justamente à melhor forma do ser humano viver. E a partir disso também, no inverso da política, que nós estudaremos com mais afinco em outras oportunidades, veremos que o Aristóteles discutiu muito sobre a questão da cidade feliz. Que para Aristóteles, essa felicidade não será possível obtermos se não tivermos
que se a cidade não for feliz. Ou seja, se nós não conseguirmos construir formas justas, que classificam como formas políticas, provavelmente nós tenderemos a não ser felizes. Por isso que o grande desafio humano é conseguir chegar a uma forma mediana, formas coerentes e justas. E eu coloco como formas políticas a monarquia, a aristocracia e a politeia. A monarquia tem uma pessoa à frente, a aristocracia tem alguns e a politeia tem muitos, que pensam qual que seria o critério. Nesse caso, quando as pessoas atuam no universo da política, elas devem atuar sempre pensando no bem público. O bem público é o critério para dizer se uma forma é justa ou injusta. Se as pessoas não consideram o bem público em primeiro lugar, elas são corruptas. Ou seja, vão levar a formas, no caso, injustas ou não políticas, ao ver de Aristóteles. As formas injustas ditas por Aristóteles são o quê? A tirania, a oligarquia e a democracia. A tirania é uma pessoa só. Oligarquia, alguns. E democracia pode chamar a sua atenção. Por que democracia? Porque Aristóteles conviveu num contexto de democracia direta, aonde as pessoas acabaram cometendo injustiças, principalmente com um dos grandes filósofos da época, que foi o Sócrates. E como cometeram essas injustiças? No caso, cometeram porque justamente elas foram conduzidas pelas palavras, pela retórica. Ou seja, para Aristóteles, como para Platão, a democracia ela se converte em uma forma demagógica. Da demagogia, demo povo, gogia condução do povo. Quando as pessoas se deixam convencer por outras, simplesmente, ou seja, simplesmente a opinião vai em primeiro lugar e não a justiça, nós temos a tendência de ter uma demagogia. Porque, ao ver de Aristóteles, nem todos estão preparados para ser cidadãos. Para ser cidadão exigido muitas habilidades. Entre elas, a capacidade de pensar por si mesmo. Ou seja, de buscar nas fontes e fazer um pensamento próprio. O que não é tão fácil. Torna-se um desafio a ser feito. Mas aqui ficará a discussão para as próximas aulas. Ok, pessoal? Para a aula de hoje seria isso. Até a próxima!